Retomando a nossa linha do tempo e vamos ver a época da pré-história do povo de Israel. É a época dos pais e das mães de Israel, nossos patriarcas e nossas matriarcas. Essa história se deu mais ou menos nos anos 1800 a 1250 antes de Cristo. E desde o tempo de Abraão, Isaac e Jacó, bem como as grandes mães do povo, como é Sara, Rebeca, Raquel, até o tempo de Moisés. Então esse é o período dos patriarcas. A nossa Bíblia, as histórias dos pais e das mães dos povos, aparece como uma árvore genealógica, tendo como tronco Abraão e Sara. Então Abraão e Sara são considerados o pai de toda da nação, o pai do povo de Israel. E nós conhecemos que a história de Abraão, Isaac e Jacó, como se fosse pai, filho e neto, mas certamente as histórias desses povos de regiões diferentes, épocas diferentes, foram fundidas como se fosse uma única história, que é semelhante a todos os clãs imigrantes que viviam naquela época. E naquela época os reis de Canaã viviam especialmente nas planícies. Eles estavam dependentes do Egito e controlavam toda a região. Então, para pagar os tributos aos faraós, os reis de Canaã oprimiam ainda mais os camponeses que viviam nas aldeias e ao redor da cidade. Então, a cidade ela sofria fortemente essa exploração dos reis. E para fugir dessa tributação, muitos agricultores faziam os seus êxodos e vão sobreviver como pastores seminômades nas estepes, longe do fisco dos reis. Então aconteciam muitas migrações, pessoas, grupos e clãs familiares que se locomoviam em caravanas, em grupos e buscando regiões onde eram possível sobreviver através do cultivo de pequenos de gado, né, de ovelhas e vinham de regiões assim bastante distantes, sempre em busca de condições de vida e quando não fugindo das condições climáticas e quando secavam tudo não tinham condições de sobreviver nas regiões mais desertas. São os grupos dos patriarcas que creem no Deus dos pais que promete terra e família. A história do povo de Israel começa pela narração das promessas feitas a Abraão, do capítulo 12, do 1 ao 9. É importante a gente perceber nesse texto, vamos ouvir o texto, e perceber qual é a bênção e a promessa que Deus fez a Abraão. Javé disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de vocês um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoarem. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão partiu conforme lhe dissera Javé, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sara, seu sobrinho Ló, todos os bens que possuíam e os escravos que haviam adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã e aí chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Javé apareceu a Abraão e lhe disse: eu darei essa terra à sua descendência. Abraão construiu aí um altar a Javé que lhe havia aparecido. Daí passou para a montanha, a oriente de Betel, e armou sua tenda, com Betel a oeste de Ai e a leste. E aí construiu um altar a Javé e invocou o nome de Javé. Depois, de acampamento em acampamento, Abraão foi para Negueb. Então nós podemos perceber aí no texto que Abraão, como todas as famílias e aqueles grupos seminômades da época, eles viviam em busca de 3 necessidades essenciais, que era terra, um lugar onde eles pudessem plantar para sobreviver, povo, uma descendência onde ele
poderia se identificar como povo, e bênção, né? Apesar de tudo isso, a bênção é o fruto da promessa que Deus tem feito, né? O cumprimento da aliança, um povo abençoado. Então, na época de Abraão, havia um fluxo migratório entre Egito e Mesopotâmia. A família de Abraão foi uma família de origem semita, seminômade. Seminômade quer dizer grupos que se estabeleciam por períodos em determinados locais, mas aí se locomoviam, que eram cultivadores de cereais nas estepes e criadores de rebanhos e de pequeno porte. Então, também a terra prometida era uma terra sujeita à seca. Essa realidade também transparece na história de Jacó, que foi obrigado a migrar com toda a sua família para o Egito. Então, nós vemos aqui no mapa essa região, toda a civilização, ela se formava em torno dos rios, porque era impossível sobreviver no deserto. Então, aqui em Ur, né, nessa região, na Babilônia, onde saiu Abraão, né, ele migrou nas margens dos rios e depois foi descendo aqui por Israel, se estabeleceu em Canaã, foi até o Egito e depois voltou para Canaã. Aqui nós vemos uma imagem satélite e é possível perceber que todo o ciclo de vida corria em torno dos rios. Né? Para cá nós temos a Europa, aqui a região da Síria e depois toda a região Mesopotâmia, né? Onde tem a Babilônia. O deserto era uma região impossível de sobrevivência, então Israel fica aqui nessa região entre os 4 grandes impérios, né? O Egito, que tem o delta do Nilo, o Egito, a Babilônia e a Europa, que vinha por mar. Então, quem dominava essa terra tinha grande domínio sobre essas passagens comerciais e esse território que era muito cobiçado por todos os impérios. Aqui um novo desenho onde nós percebemos a passagem que vemos agora no texto, né, onde Abraão sai de Ur, da Caldeia, passa por Harã, né, depois de Harã ele desce para Canaã, atravessa a terra até Siquém, vai até o Egito e depois retorna até Canaã. Então, o sistema patriarcal era um sistema de clãs, organizado em grupos de famílias que viviam juntos como ciganos. O líder era o patriarca, no caso o patriarca ou a matriarca. Abraão e Sara é um exemplo disso. Eles, por serem grupos que se fugiam dos domínio dos reis, eles não obedeciam nenhum rei ou governador. Então, o poder maior estava mesmo na mão no poder do patriarca daquele clã. Ele era a autoridade máxima. Então, na religião não existiam sacerdotes, era o patriarca ou a matriarca que cumpria essa missão, né? Eram seminômades, que eles viviam da agricultura, em períodos de seca apelavam para o rebanho, se deslocando em busca de água. Então, entre o deserto, entre uma temporada ou outra, eles iam migrando nas terras em busca de sobrevivência. Essa é uma foto que eu tirei lá em Israel, ao passar pelo deserto. E aqui são beduínos, hoje chamados beduínos, os povos do deserto. Eles viviam, até hoje, vivem desses grupos, são de produção de pequeno de gado miúdo, né? São povos do deserto de Bet-sheba. Em Bet-sheba também nós encontramos aqui esse poço, né? Um poço muito similar ao descrito nos textos bíblicos, onde no deserto de Bet-sheba tinha esses poços para que as pessoas, os retirantes, os seminômades, pudessem ali parar para poder abastecer e dar água para o gado. Fica bem no meio do deserto. Então é uma réplica, foi bem similar ao que tinha na época. Encontramos também esse poço. Esse é o poço conhecido como Poço de Isaac.
Então tem um texto em Gênesis 26, 32 e 33 que fala exatamente desse poço. Naquele mesmo dia vieram os servos de Israel, de Isaque, informá-lo acerca do poço que estava cavando e disseram: achamos água. Isaque chamou o poço de Seba, de onde vem o nome Betseba até hoje. Então esse poço está lá até hoje, nós tiramos essa foto. Então as histórias dos patriarcas escritas nos livros do Gênesis de 12 a 50, ela foi contada de boca em boca, expressando o ideal que animava o presente. Então o ideal era a busca de terra, de bênção, de terra, bênção e povo, né? Esse é o ideal que eles esperavam e buscavam. E está descrito no capítulo 12 do Gênesis, e ele foi um textos orais que foram contados de boca em boca, e essas histórias foram sendo lembradas de geração em geração. E ele começa a ser escrito apenas nos anos 90, mais ou menos 950 antes de Cristo, no período de Salomão. Então até agora tudo que nós temos são histórias que vinham sendo contadas pela tradição oral. A história do patriarca, a pré-história é o alicerce da história do povo de Deus. Começou propriamente, a história mesmo começou no Êxodo, mas é a marcha, ele conta a marcha pelo deserto, a entrada da Palestina e a organização das 12 tribos. Então toda essa história está descrita nos livros, que tinha o grande objetivo, a preocupação de não perder a memória e a identidade do seu povo. Então, a qual era a finalidade dos textos era lembrar o povo da onde que eles eram, de onde vinha e para onde eles deveriam ir. Então, para conhecermos um pouco a história dos patriarcas, nós temos alguma chave de leitura que depois pode servir para auxiliar nessa reflexão, nesses estudos, aprofundar um pouquinho, onde em 12 do capítulo de Gênesis, do 12 ao 50, é o período que vai de Abraão até o fim da história de José no Egito, né? Depois, o capítulo 12, do 1 ao 13, pessoalmente, descreve a missão de Abraão, que é ser um modelo de fé e fonte de bênção para todos os povos. O capítulo 17, onde aparece a primeira aliança que Deus fez com o seu povo através de Abraão, capítulo 17, de 1 a 14, e esse texto diz assim: vou estabelecer para sempre a minha aliança entre mim e você, como uma aliança eterna. Serei o Deus de vocês e de seus futuros descendentes. Vou dar a você e aos seus futuros descendentes a terra em que agora vive como imigrante, toda a terra de Canaã como posse perpétua, e eu serei o Deus de vocês. Agora nós vamos conhecer, através dessa leitura, a política agrária do faraó. Então, esse texto é um texto-chave que nos auxilia a compreender como que se deu todo o processo de implantação de um sistema tributário que era utilizado tanto pelo faraó como pelos reis de Canaã. E é um exercício muito interessante que é possível a gente perceber como que esse sistema foi implantado. Então, o que há por trás da história de José do Egito? Ela foi contada no final do capítulo do Gênesis, de 37 a 50, com a finalidade de estabelecer a ponte entre os dois livros, o do Gênesis e do Êxodo. Ele entra ali como uma dobradiça para compreender esse processo em que se deu a organização do povo, a libertação do povo, como que aquele povo descrito no Gênesis chegou à situação em que eles se encontravam. E ele vai dando a sequência narrativa para explicar a situação dos hebreus sofrendo sob a escravidão. Esse texto ele é exemplar sobre o reinado tributário, não só do Egito, mas dos reis cananeus e também como ele se instalou em Israel, depois da sua experiência tribal, né, que ela voltou ao mesmo sistema
como era o sistema do faraó. Então, mediante a história de José, provavelmente o autor bíblico ele quis fazer uma severa crítica à política agrária dos faraós. Por quê? Então, o sistema faraó era baseado na concentração de riqueza nas mãos do Estado, oposto a todo aquele projeto tribal pensado e planejado pelo povo de Israel quando viveram a experiência do sistema tribal. É claro que a história foi contada e foi escrita muito depois desses acontecimentos. Então era uma forma de mostrar que aquilo que estão vivendo era contrário do projeto tão sonhado que eles viveram e que depois se perderam no período pela implantação da monarquia em Israel. Então, para entender o sistema tributário do faraó, vamos analisar o seguinte texto, que é 47, do 13 ao 26. E durante a leitura nós vamos perceber o seguinte. Podemos fazer uma leitura corrida, depois com o tempo vamos voltando e analisando algumas características, algumas perguntas que nos ajudam a entender o texto. Primeiro, quando fazemos o texto, vamos perceber quais são os personagens, quais os grupos que aparecem no texto, como que eles se relacionam. Então, nessa primeira pergunta, é possível a gente perceber, dentro daquelas leituras da metodologia sociológica dos 4 lados, qual é o lado social, né? Qual é a relação que havia entre os grupos e como eles estavam divididos, quais eram as classes que estavam presentes ali, as classes sociais. Aí o meio, ao lado econômico, o que eles produziam, né? Do que eles viviam, qual era a sua economia. Depois, quem exerce o poder e como. Aí é onde nós vamos ver o lado político, né? Como que exercia o poder, como ele era organizado. Qual é o papel do sacerdote? Aí vem o lado ideológico. Nós vamos perceber como que o sacerdote, ao lado de quem que ele está, qual é o papel dele, como ele exerce essa função ideológica junto ao povo e qual é a realidade dos grupos que vivem em Canaã e no Egito. Então, após a gente fazer toda essa leitura, né, do lado social, econômico e político, ideológico, é possível, através desse quadro, a gente formar uma análise de conjuntura da realidade do povo que vivia não só lá no Egito, mas também em torno das cidades, estado e todos os reinos, né, de Canaã. Porque os pequenos reinos eram o modelo também que o grande império exercia. Vamos então ouvir atentamente o capítulo 47 de Gênesis, do 13 ao 26, e prestar muita atenção naqueles termos que falei anteriormente. Faltava comida em todo o país, pois a fome se agravava. Tanto o Egito como Canaã estavam esgotados pela fome, e com a venda do trigo, José chegou a recolher todo o dinheiro que havia no Egito e em Canaã, e depositou-o no palácio do faraó. Esgotado o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios, em peso, recorriam a José pedindo: dá-nos pão, ou será que teremos de morrer em tua presença porque o dinheiro acabou? José lhes respondia: já que vos falta dinheiro, trazei-me vossos rebanhos, e eu vos darei pão em troca. Eles trouxeram os animais, e José lhes deu pão em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Naquele ano forneceu-lhes pão em troca de todos os rebanhos. Passado aquele ano, vieram no ano seguinte e lhes disseram: não podemos esconder ao Senhor que o nosso dinheiro acabou. Ora, já que demos nosso gado, não resta outra coisa para oferecer-te, senão o nosso corpo e as nossas terras. Por que haveríamos de perecer diante de ti, nós e nossas terras? Compra-nos junto com a terra em troca de pão, e nós, com as terras, serviremos o faraó. Dá-nos semente para que possamos viver e não morramos em nossas terras,
e nossas terras não fiquem abandonadas. Então José adquiriu para o faraó todas as terras do Egito, porque os egípcios eram obrigados, por causa da fome, a vender cada um o seu campo. Assim, a terra veio a ser propriedade do faraó, e José submeteu o povo à servidão do faraó, de um extremo ao outro do território do Egito. Só deixou de comprar as terras dos sacerdotes, porque eles recebiam do faraó uma subvenção. Como vivessem da subvenção, não tiveram de vender as terras. E José disse ao povo: Hoje vos comprei junto com as terras para o faraó. Aqui tendes as sementes para que semeareis as terras. No tempo da colheita dareis a quinta parte ao faraó, as outras 4 partes servirão para semear os campos e para sustento vosso, de vossa família e de vossos filhos. Eles disseram: devolveste-nos a vida, alcançamos teu favor e nos tornaremos escravos do faraó. José fez disso uma lei que existe até hoje. Por esta lei, pertence ao faraó a quinta parte do produto das terras e do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não passaram para o faraó, últimas vontades de Jacó. Diante do que vimos, agora nós vamos observar alguns versículos e perceber como que se deu essa política agrária de José. Primeiro passo. No capítulo 47, versículo 14, nós vimos: com a venda do trigo, José chegou a recolher todo o dinheiro que havia no Egito e em Canaã e depositou no palácio do faraó. Então, qual foi o primeiro passo que José fez nessa organização tributária? Foi tirar a economia do povo. Nós vimos que o dinheiro do povo todo ficou recolhido nos bancos, no palácio do faraó. Segundo passo, nós vamos ver no versículo 17 que diz: eles trouxeram os animais e José lhe deu pão em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Naquele ano, forneceu-lhes pão em troca de todos os rebanhos. Agora nós temos que prestar atenção aqui, o que significa cada um desses animais que foram entregues para o faraó. Não são simplesmente entregar a produção. Observamos aqui, no segundo passo, o que ele fez? A entrega dos rebanhos. Cavalo. O que simboliza o cavalo? Para aquele povo que vivia nos seus campos, qual era a função do cavalo? O cavalo ele tem mais essa função da guerra, da defesa, da montaria, por ele ser ágil, onde eles ficam ali guardando o seu território, defendendo das invasões dos invasores, ou dos reinos vizinhos que tentavam invadir suas terras. Então o cavalo era um instrumento de defesa. E depois, na sequência, nós temos as ovelhas. Então, o que extraímos da ovelha? Então, toda a produção, todo o sustento da família estava nas ovelhas. O que nós tiramos da ovelha? Tiramos a carne, o leite, a lã para se vestir. Quer dizer, toda aquela necessidade básica de alimentação, de vestuário, de alimentação das crianças, foram entregues para o faraó. Depois vem quem? Os bois. Então, o boi, além da carne, do couro, ele também era um instrumento de trabalho. É como se você fosse no agricultor hoje e tomasse os seus tratores, as suas enxadas, os seus instrumentos de trabalho, como que ele vai trabalhar, como que ele vai produzir. Então, aqui foi retirado toda a sua força de trabalho, a sua ferramenta. E depois o jumento. O jumento é aquele onde, após a carga, ele coloca a carga no lombo do jumento e vai comercializar. Era o seu instrumento de transporte de carga, que também foi tirado pelo faraó. Então, por aqui a gente percebe que o segundo passo foi retirar todas as condições para aquele povo, para aqueles agricultores tenham condições
de sobreviverem na terra. Aí na sequência vem o terceiro passo. Quer dizer, uma vez que não tem mais dinheiro circulando, não tem mais mercadoria, não tem como plantar, não tem como produzir, não tem como transportar, não tem como defender, não tem como se alimentar, né, a necessidade básica da família, o que restou para aquele povo? Então, nós vamos ver no versículo 47 e 20, quando ele diz: Então José adquiriu para o faraó todas as terras do Egito, porque os egípcios eram obrigados, por causa da fome, a vender cada um o seu campo. Assim a terra veio a ser propriedade do faraó. Então, ali formou-se um verdadeiro latifúndio, né, nas mãos do faraó, e tirando, né, as condições para que aquele povo tivesse sobrevivência. Então, o que lhe restava? Entregar as terras, entregar tudo que lhe pertencia. E a terra, para aquele povo, a gente viu, né, em Abraão, que a maior bênção de Deus para aquele povo era ter terra, onde ele pudesse plantar, sobreviver, ter seus filhos, formar um povo, uma descendência. Então, uma vez sem terra, era um povo que se considerava um povo maldito de Deus. E aí vem o quarto passo, que no versículo 21 diz assim: E José submeteu o povo à servidão do faraó, de um extremo ao outro do território do Egito. Então, o que lhe restou? Entregar seus corpos como escravo, como mão de obra para o faraó, para os reis, e assim eles estavam totalmente, né, perderam totalmente a sua liberdade. Aqui a última coisa que lhe restava, né? Quer dizer, apesar de tudo ter perdido seus bens, aí perde também a liberdade, se tornando escravo do faraó. Então esse era o modelo que imperava tanto no império, né, de faraó, quanto também nas cidades-estados. Era assim que funcionava toda a política agrária, a política econômica. Aí vem um período que nós chamamos de intermediário. Quer dizer, quem é que estava entre o povo, entre a administração pública, no caso aí o faraó, o José aí representando o ministro da Fazenda, da Economia, né? E entre esses dois grupos nós colocamos aqui um passo intermediário. Nós temos aqui a presença do sacerdote, né? A presença daqueles que tinham o poder de fazer essa relação, de fazer essa ponte entre o povo e o faraó, mas de forma que tudo isso acontecesse de forma tranquila para o faraó. Eles têm o poder da religião, da ideologia, que com isso eles legitimavam e asseguravam que essa ideologia fosse colocada a serviço do faraó. Então no versículo 24 diz assim: Só deixou de comprar as terras dos sacerdotes, porque eles recebiam do faraó uma subvenção. Como vivessem da subvenção, não tiveram que vender suas terras. Então, por aqui a gente percebe um certo privilégio por parte dos sacerdotes, que ao exercer o seu poder religioso, ideológico sobre aquele povo, de forma que eles aceitassem, né, essa situação, colocando o faraó como aquele que faz a vontade de Deus, e coloca esse pensamento na cabeça do povo, ele faz com que esse povo aceita passivamente. Então, o que nós podemos considerar hoje é como o poder que a religião tem sobre o povo, o poder que a mídia tem, né? Porque aqui o sacerdote está fazendo o papel da mídia, o papel daquele que divulga, que propaga, né, uma realidade e deixa o povo alienado diante de toda a situação que eles estavam sofrendo, e mesmo assim eles não tinham consciência disso. Por que nós dizemos que ele não tem consciência disso? Nós vamos ver logo no finalzinho. Então, aqui no versículo 24, o que ele diz? Esse passo definitivo. Quer dizer, tudo isso chegou a essa definição. Que no tempo da colheita dareis a quinta parte ao faraó. As outras 4 partes servirão para semear os campos e para o sustento vosso, de vossa família e dos vossos filhos. Quer dizer, além deles entregarem todos os seus bens, todas as suas terras, produção, se colocarem como escravo, para que eles não morram de fome, eram-lhe dados semente para plantar e comer. E dessa plantação ainda eles teriam que dar a quinta parte para o faraó, para os reis. Então aqui começa
a, a implantação do sistema tributário. Eles têm que pagar uma quinta parte, eles têm que pagar um dízimo, como se dizer, para a sustentação dos armazéns, e assim eles pudessem receber um pouco dessas das migalhas que sobravam da sua própria produção. E assim, onde a gente diz o tropeço de tudo isso, é onde aparece o papel que os sacerdotes exerciam sobre o povo, que era um papel de legitimar essa situação, mas ainda alienar a mente do povo que ainda acredita que o faraó fez tudo isso porque Deus quis. É Deus que deu esse poder para ele. Então o povo escravizado agradece e ainda diz: tu salvaste nossa vida. Olha aqui a mentalidade do povo que não tem a consciência de que eles estão sendo explorados, que eles estão sendo saqueados por esse governo. Eles disseram: devolveste-nos a vida, alcançamos teu favor e nos tornaremos escravos do faraó. Então esse é o máximo da alienação. E é interessante nós vamos ver isso depois, que esse texto, embora ele remete a um período lá do tempo de José, muito antes ainda do povo ser escravizado no Egito, né, que é dessa situação, que é bem no finalzinho do Gênesis, que a gente vai perceber que esse povo é aquele povo por onde começa o livro do Êxodo, dizendo que era um povo que cresceu muito, estavam escravos no Egito e viviam dura opressão, né? Então, esse mesmo povo, toda essa história foi contada durante milhares de anos, mas ela só foi escrita no período 900, mais ou menos 900, no período do reinado de Salomão. Então, mesmo ela sendo uma história contada, né, lá do passado, do período ainda antes, lá do período dos hebreus, antes de serem escravizados no Egito, essa história ela estava sendo contada, escrita, colocada por escrito no período de Salomão. E por que isso, né? O que isso nos remete? E aí aonde, um pouquinho antes, na distribuição das terras, nós vamos perceber, quando chegar no período tribal, que todos os filhos de Jacó receberam um pedaço de terra, apenas os levitas, quer dizer, apenas os sacerdotes, não receberam terras, porque esses devem viver da ajuda das tribos, porque ele deve percorrer as tribos e ele tinha esse papel profético, ideológico, e não deveria ter terras a seu favor. E aqui a gente já percebe que a coisa já está bem mais, já é bem ao contrário, quer dizer, os sacerdotes, aqueles recebem terra para poder legitimar o poder do rei. Então nós vamos perceber isso muito claro durante a nossa caminhada, né, quando tivermos um pouco, passarmos pela história das tribos e depois no período da monarquia. Então nós vamos ver agora quais são os principais pilares de sustentação do Estado tributário. Então este é um resumo que nós vamos listar, ele é um aparelho do Estado tributário que serve tanto para os reis como os modelos das cidades-estado, dos reis e do Império de Faraó. Então, o modo de sistema tributário, ele se ampara no poder econômico. Então, a tributação, os grandes comércios, o latifúndio, né, é um pouco aquilo que sustenta a parte econômica, né, do Império. Depois vem o poder político. Ele é presente em toda a burocracia hierarquizada do Estado, com destaque para o poder absoluto do rei. Então, o poder estava todo centralizado na mão dos reis e quase todos os funcionários e seus familiares e seus parentes. Então, estava tudo em torno da corte. Existia uma corte, uma máquina pesada de ser sustentada e, assim, cada vez mais pesava grande, né, tributos em cima dos agricultores, aqueles que realmente eram os produtores das riquezas. O poder da justiça, da lei. Então, eles usavam a lei e a justiça para impor esse julgo sobre o povo. Então, a vontade do rei é lei para o povo. Então, é por isso que Deus e o faraó e o rei, eles estão no mesmo patamar, como nós vamos ver na pirâmide social mais adiante. Então, a vontade do rei é lei para o povo. São também os juízes que julgam em favor de quem paga mais. Então, tudo estava em torno de manter um privilégio
sobre aquela corte. Aí vem o poder militar. Então, para poder manter esse privilégio, né, inclui sim os quartéis oficiais, o exército, carros e cavalos, que garante pelas armas a estabilidade do Estado. E não pode deixar de dizer que o poder religioso colocava tudo a serviço do rei, né, contrário daquilo que seria a vontade de Deus. Os deuses legitimam o poder do rei. Nele se enquadra o templo, os sacerdotes, os profetas da corte, o culto, as festas é no altar que se entrega dinheiro. Então a máquina pública, a máquina do governo, a máquina, ela estava toda amparada por todos esses pilares, pelos militares, pelos sacerdotes, pela economia, pela política, e tudo isso funcionava dentro do templo. É diferente de hoje, que nós temos um Estado laico, pelo menos se entende que deveria ser, né? Mas que a religião ela acontece à parte, ela não influencia nas decisões do rei. Aqui estava tudo muito junto, né? As pessoas, a máquina do governo e a máquina pública e a máquina religiosa estava tudo dentro do mesmo sistema. Então o texto do Gênesis 47, ele se refere à situação do Egito, mas também retrata as condições da vida em Canaã. Todo o reinado ele gira em torno dessas condições de sobrevida sobre o povo. Ele nos mostra a realidade da maioria dos grupos que formaram o povo de Israel. Havia grande fome na região de Canaã e do Egito, então a situação era muito difícil. Pouco a pouco o povo perdia tudo, como nós vimos no texto, né? Perdia o dinheiro, animais, terras, força de trabalho e até a própria liberdade. E todos esses bens eles iam parar na mão, né, do rei de Canaã, que eles eram um imposto muito alto, era uma condições tributária muito alta. Então nós vamos ver agora como que é a pirâmide social, aquela pirâmide política, né, como que o poder se estabelece. Então no pico da pirâmide, o que nós temos? Deus, o faraó e o rei, eles estão no mesmo nível. Hoje nós, olha, Deus acima de tudo, mas depois, né, vem toda uma hierarquia. Aqui Deus e o faraó é colocado no mesmo patamar. Tanto que o nome de faraó, ele vem de Far-Ha, filho do sol, filho da luz. Então ele era considerado como o filho de Deus. E como filho de Deus, a sua vontade era a vontade de Deus. E assim ele impunha a sua vontade sobre o povo. Então abaixo do faraó vem José. Aqui consideramos ele como um primeiro-ministro, ministro da fazenda, aquele que tem a máquina pública na mão, né, que vai estabelecer toda a economia e organizar. Abaixo de José, que veio como primeiro administrador, para amparar todo esse sistema, temos o exército, juízes e sacerdotes. Então, os juízes, ele tem o poder da justiça. A vontade do rei era a vontade, era a lei para o povo. O exército ele estava a serviço do cumprimento da lei, era o guardião da lei e bem equipado para manter essa dominação. Então era também um peso muito grande, porque toda a corte teria que sustentar o faraó, não é sustentar o exército. Ele não era um exército voluntário, como nós veremos depois no sistema tribal. Então ele pesava também sobre o povo, que além de ser retirado jovens, pessoas das famílias, para servir ao exército, ele também tinha que ser sustentado pelo rei, pelo povo, né? E também havia os sacerdotes. Havia no templo os sacerdotes que contribuíam com o sistema, justificando todo esse tipo de situação. Os deuses legitimavam o poder do rei, os nobres, que eram sábios, né, capatazes de desvendar os mistérios do templo. Então eles tinham os profetas, tudo que estava a serviço da corte. Eles eram altos funcionários, estavam sempre postos para a arrecadação dos tributos. E é notar que tudo isso era oferecido. E aí abaixo estava o povo, né? Então todo esse poder sobre o povo, que vivia massacrado e sofria as duras condições de escravidão, de pobreza, de exploração por conta do faraó. Só que acontece com o tempo que algumas mudanças nesse poder do faraó sobre o povo. Olhando o mapa aqui, nós percebemos que aqui é o mar Mediterrâneo,
Aqui para baixo nós temos o delta do Nilo, onde ficava o Egito, o Mar Morto. Então Israel, as terras de Canaã na época, é todo esse território. Aqui nós temos as montanhas. Então esses são os modelos de pequenas cidades-estados, que elas tinham seus muros, todas as suas estruturas internas, né, com toda essa estrutura que nós vimos, de soldados, de exércitos, sacerdotes, né, sistema tributário, e ao seu entorno tinha o cinturão verde, onde viviam os agricultores, que eram a maioria explorados e sustentava o centro, sustentava a cidade. Nessas condições de cidade-estados, o Império Egípcio, além eles cobravam forte imposto sobre essa cidade. Então essa cidade, para poder se manter, ela tinha que cobrar impostos sobre as terras aí ao seu entorno, sobre o povo que vivia sobre aquela cidade, mas também ele tinha que cobrar para manter a cidade e para pagar os impostos ao grande império. Era uma dívida externa que eles tinham. Muitos agricultores, aqueles que se insurgiam contra esse sistema, eles se refugiavam para as montanhas. E ali iam formando grupos organizados, como um quilombo, né, onde eles se organizavam, tinham suas próprias regras, sua própria forma de sobreviver, sem poder depender da cidade. Então são grupos mercenários que viviam nessas regiões montanhosas, e algumas vezes eles invadiam as cidades ou saqueavam mercadores que passavam por essa região, saqueando mercadoria, né, assaltavam, ou às vezes até serviam de mercenários de guerra de uma cidade para outra. Às vezes a cidade estava em conflito entre si e eles vendiam sua força militar, sua força de guerra, para poder ganhar também uma forma de vida. E aqui ficava o Egito, que de vez em quando mandava a cavalaria para recolher seus tributos e saquearem as cidades-estado. E o que veio acontecendo? O que surgiu como novidade? Eles tinham uma forte presença militar em Canaã, especialmente em Gaza. Gaza fica nessa região por aqui, onde hoje está Gaza, mas na época é a terra onde os filisteus, que são os povos do mar, se instalaram. E eles mantinham as colônias sob controle e faziam excursões militares para saquear e arrecadar os tributos e garantir até uma certa segurança, porque com o exército do Egito, quando uma cidade estava em conflito com outra, ela pedia apoio militar. E com isso o Egito mantinha um pouco essa ordem. Os reis de Canaã, eles se defendiam contra os ataques dos exércitos vizinhos. E nessa época, na época de 1250 mais ou menos, foi quando surgiram os povos do mar, vieram para o mar e se instalaram ali os filisteus. Os filisteus eram um grupo fortemente armado que tinha tecnologias avançadas do ferro. Eles fabricavam, além de fabricar ferramentas de trabalho com ferro, como o arado, e também fabricavam armas. Então eles tinham essa tecnologia. E esses grupos muito fortes se instalaram aqui na região, servindo como um certo um cinturão que protegiam, de certa forma, a passagem do exército militar do egípcio contra as cidades. Ele veio do Mediterrâneo, ali estão os filisteus, que se instalaram em cidades importantes, nessa planície litorânea, e ali os filisteus expulsaram o exército do faraó, impedindo que o Egito continuasse então a dominação sobre Canaã. Com essa proteção, né, com esse avanço essa muralha que eles formaram aqui, impedindo esse avanço contra a cidade de Canaã, eles deram uma certa liberdade a Canaã contra as mãos do faraó. Só que por outro lado, quer dizer, o faraó ele ficou impedido de invadir essas terras, mas por outro lado também, com esse fim da colonização egípcia em Canaã, ele influiu decisivamente para a formação das tribos de Israel, porque eles tiveram uma certa liberdade nesses espaços, né, apesar dos conflitos internos que aconteceram entre as cidades e estados,
né, possibilitou assim que quando, né, depois nós vamos ver com a vinda dos povos que vieram fugido do Egito e se organizaram aqui em tribos, favoreceu essa entrada dos grupos fugitivos né, do Egito e os outros grupos que formaram o êxodo depois, futuramente. Então, essa cidade-estados, elas foram depois enfraquecendo o seu poder com a presença dos filisteus, que fica bem nessa faixa de Gaza aqui. Então, como eu disse, o fim da presença do exército faraônico e Canaã ficou, por assim dizer, entregue à sua própria sorte, né? Os reis cananeus rivalizavam entre si, lutando pela liderança regional. Então houve grandes conflitos, mas por outro lado enfraqueceram, né, entre si, possibilitando então a invasão dos grupos fugitivos depois. E a principal consequência dessa guerra foi o aumento do empobrecimento, uma vez que as rivalidades entre os reis eles não só aumentavam a necessidade de tributação, mas também dificultou o trabalho do campo, que era afinal a fonte onde abasteciam as cidades e as guerras. E a presença dos apirus aqui, que eram fora da lei, marginalizados, chamados mercenários, eles contribuíram também com essa guerra. Então, quem que era os apirus, né? Então, a soma desses conflitos entre cidades e a presença dos filisteus, que é mais outro grupo, era um grupo social importante que não estava no controle das cidades locais nem dos egípcios, cuja presença em Canaã já era anterior aos próprios filisteus. Então os apirus eram aqueles grupos fugitivos que se estabeleceram nas cidades, nas montanhas, né? Eram bandos armados que às vezes saqueavam o território da cidade, como eu disse, ou às vezes faziam se contratar como mercenário. Eles viviam refugiados em matos ou nas estepes, né, naquela faixa de vegetação entre a mata e o deserto. Eles desenvolveram ali práticas de armas, né, conseguiam através dos filisteus adquirir armas. Então os cavalos não conseguiam subir nessas regiões e criaram cisterna para que eles pudessem plantar e sobreviver na montanha longe dos campos, né, e das planícies no entorno da cidade. Na Bíblia, a palavra correspondente a Apirus é Hebreus, né? Tem uma certa diferença aqui entre Apirus e Hebreus, mas no fundo são grupos bem semelhantes. Porque os Apirus eram um grupo armados, mercenários, né? Saqueavam a cidade, e os hebreus que se tratam ali eram, na maioria, aquele povo excluído da cidade, aquele povo escravizado. Mas no fundo esses grupos foram se unindo. E é nesse contexto, o enfraquecimento dos reis de Canaã, que em redor de 1200 surge Israel como povo, organizando em tribos. Então esses grupos que se organizaram, diversos grupos que foram fugitivos de cidade, do campo, de várias regiões, foram se formando aquele povo de Israel, aquele povo que se instalava aqui nas terras de Canaã, que nós vamos ver depois, futuramente. E com isso, então aqui nós concluímos uma parte da nossa aula, né, muito brevemente, fiz um vídeo falando sobre a organização, né, a situação em que o povo se encontrou, o papel dos patriarcas nesse período, e ao nosso próximo episódio, que vai ser sobre o Êxodo, e assim nós vamos partir a leitura a partir do primeiro capítulo do Êxodo. Então eu oriento que vocês possam agora dar uma olhada novamente, ler alguns versículos que foram apontados. Se quiserem rever novamente um pouco essa leitura sobre José, apontando, né, ou observando esses passos para a gente entender como estava a sociedade no tempo em que o êxodo se deu. Como que estava toda essa realidade, como aquele povo vivia.